Olá, amigos ouvintes da Rádio Liderança, amigos da internet, que acompanham o nosso Liderança Entrevista, é o nosso programa de entrevista, o nosso bate-papo, e estamos de volta para mais uma conversa. Antes de começarmos a nossa conversa aqui, eu vou lembrar você, amigo da internet, para se inscrever no canal da nossa Rádio Liderança no YouTube, Liderança FM Rio Preto MG. Procura lá, se inscreve, que todo bate-papo que a gente fizer aqui na rádio, você vai ser notificado e vai está lá disponível em áudio e vídeo. Para o pessoal que acompanha a gente pelas ondas do FM, o nosso agradecimento também por você estar aí ligado com o seu radinho. O nosso entrevistado de hoje já esteve aqui algumas vezes com a gente, mas para conversar com o registro de imagem é a primeira vez. Ele é produtor rural, já foi presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Rio Preto e Santa Bárbara do Monte Verde, já dirigiu a telefonia rural da cidade há décadas atrás, foi secretário de Estado, é neto de um dos compositores do hino a Rio Preto. Com a gente, Marcelo Reis, seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença aqui. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, companheiros da internet. Primeiro, eu quero registrar minha satisfação de estar aqui. E eu quero registrar a satisfação fazendo uma observação, é que a gente reclama muito da vida, mas com todos os problemas, Rio Preto, a nossa região, Valença, Juiz de Fora, evoluiu muito. Claro que a gente sempre quer que evolua mais. Mas eu me lembro do tempo que a gente saía de Barra do Piraí, em estrada de terra, até Rio Preto. As coisas mudaram, né? Depois chegou o asfalto em Valença, depois o asfalto chegou na metade do Valença a Rio Preto, depois chegou em Rio Preto. Hoje nós temos um asfalto para Santa Rita de Jacutinga, descemos ali para Volta Redonda, aqui para cima nós vamos lá em Juiz de Fora. Antigamente, quando era para ir a Juiz de Fora, era um dia inteiro. Você ia e voltava. Hoje, em uma hora e pouco, você está em Juiz de Fora. Verdade. Você é natural do Rio, né? Do Rio de Janeiro. Não, eu nasci, na verdade, em Resende. Ah, em Resende. No Hospital Militar da Academia, porque meu pai era militar, e eu nasci lá, morei lá há muito tempo, adoro Resende. Gosto. Depois eu fui para o Rio, ainda criança, eu fui para o Rio com 8 anos de idade, e radiquei-me lá. Mas nunca perdemos o laço aqui com o Rio Preto. É isso que eu queria saber, o seu elo com a nossa cidade. Qual a sua lembrança mais antiga? Ih, nossa senhora, eu era criança. Casamento da Elci, mãe do Mauro e da Márcia. A Elci era filha do falecido Vandinho. Sim. Alfaiate, Wander Rosa, casado com a nossa prima Amélia. Ah, sim. Isso foi o quê? 55, 54. Eu vinha muito para cá, porque naquele tempo ainda tinha uma coisa. Eu só vou pedir para o senhor falar pertinho do microfone para a gente ter um áudio melhor. Ainda vou falar uma outra coisa. Aham. Os ouvintes e espectadores mais antigos talvez ainda se lembrem. Mas às vezes a gente chegava aqui e tinha que esperar 2, 3 dias, porque não tinha passagem para ir para a roça. Mas sua família já tinha sítio aqui, fazenda? Não, a fazenda já vem desde o tempo do meu bisavô. Ah, tá. Depois a minha mãe herdou uma parte. Aí o meu pai, já casado com ela, comprou um sítio ali perto. E depois que o meu pai morreu, eu ainda comprei uma outra parte. Sim. Né? Então a gente nunca se desligou da atividade rural aqui em Rio Preto. Meu pai foi presidente da cooperativa há muitos anos. Meu pai que reergueu a cooperativa num momento difícil. E eu quero até esclarecer que eu não estou falando mal do presidente que o antecedeu, que era o querido e saudoso doutor Alberto. Era a crise nacional que estava complicada. E ele, com habilidade, com relações e tal, conseguiu reativar muita coisa ali. E foi quando criaram a fábrica de requeijão, o doce de leite. Antes não tinha. A cooperativa jogava o soro no rio. Era desse jeito? Era assim, porque isso era muito comum em vários lugares. Então aqui já houve esse avanço, o doce de leite e o requeijão tiveram uma aceitação muito grande. E assim foi, entendeu? Mas a propriedade aqui, nós estamos aqui desde 1800 e alguma coisa. É muito tempo, né? E já que tem tanto tempo, eu quero fazer uma pergunta, assim, que tenho muita certeza que as pessoas têm curiosidade. Como eu falei, o senhor é neto
do Gastão Américo dos Reis, doutor Gastão Américo dos Reis, que é o autor da letra do Hino a Rio Preto. Lembrando que a melodia do maestro Manuel Padilha, a produção musical, os arranjos da gravação de 1980 do Sebastião Braga. Mas fala do seu avô. Como ele teve a inspiração de dar tantos detalhes da nossa natureza, da nossa cidade naquela letra ali? O vovô era apaixonado pela região. Ele era natural do Rio de Janeiro. Sim. Ele fez o ginásio, naquela época estava no colégio militar, e depois foi para a escola militar para ser oficial de engenharia. Quando ele estava no último ano, numa daquelas, não sei se foi a gripe espanhola, o que foi, a escola fechou, ele saiu, ele tinha que se sustentar, ele não tinha nem mais pai nem mãe, né? E foi trabalhar como engenheiro e como agrimensor na construção do ramal da Estrada de Ferro para a Mar de Espanha, onde ele conheceu a vovó, minha avó Adília. E aquele tempo era muito engraçado, viu? O pessoal novo vai achar até estranho. Hoje o pessoal dorme com a namorada, aquela coisa toda. O vovô foi pedir ao meu bisavô, ao vovô Cândido, se ele permitia que a vovó fosse para o Rio, sob a responsabilidade das irmãs dele, vovô, e as expensas dele, para estudar no Colégio Sagrado Coração de Jesus, que tinha até o nome em francês, era tudo Sacré-Cœur de Jésus, um negócio chique. Entendeu? E aí ele foi para o Pará, trabalhar na construção do Porto de Belém, aí volta e vem trabalhar na expansão do ramal aqui da Estrada de Ferro, de Juparanã a Santa Rita. Então já veio casado, radicou-se aqui em Rio Preto, tanto que a minha tia mais velha, a tia Cacilda, meu pai, eles eram 9 irmãos. A tia Cacilda era nascida aqui. Aí depois ele foi para Santa Rita, porque a obra estava indo para lá. Aí por volta dos anos 30, ele volta para cá, tanto que o caçula dele, que era o tio Flávio, nasceu aqui. Lá era assim, eram 9 filhos, como eu falei, a primeira nascida aqui e o 9º nascido aqui. Bacana. E os demais em Santa Rita. E aí ele ficou um tempo, depois ele volta para Santa Rita, entendeu? E ele vivia aqui, ele conhecia essa região como poucos, porque a maioria das fazendas aí eram medidas por ele. Eu vou contar até uma coisa interessante. O meu avô materno, o pai da minha mãe, Leonel Ferreira, minha mãe era criança, nem namorava meu pai nem nada, contratou meu avô Gastão para medir a fazenda dele, que hoje até é nossa. Sim. E aí, quando meu pai morreu, isso há 30 e tantos anos, e eu trouxe uns peritos aqui, com máquinas e tal, não quebrou 1%. Não quebrou. Exatamente o que o vovô tinha medido. E vários trabalhos que ele fez, eu tenho ouvido sempre muitos elogios de quão bem feitos eram. E ele é apaixonado por isso aqui. Ele saiu daqui em 55, ele tinha tido um infarto lá em Santa Rita, e naquele tempo não podia ficar em lugar alto. Hoje você tem remédio e tal. Aí ele foi para o Rio de Janeiro, aonde ele viveu mais 5, 6 anos, que era a terra natal dele, mas o que ele gostava era daqui, ele sempre falava de Rio Preto, Santa Rita, essa região toda. Muito legal. O senhor tem uma passagem importante na política do estado do Rio de Janeiro, né? O senhor foi secretário do Leonel Brizola, que foi governador na década de 80. O que o senhor pode contar pra gente? Você já me contou vários bastidores da política daquela época, mas tem história interessante pro senhor contar pros ouvintes. O governador Brizola eu o conheci em Nova York, né? Foi lá que ele foi expulso do Uruguai, né? E era uma referência contra e a favor, e eu estava em Nova York um dia, eu falei, eu vou lá conhecer o Brizola. E fui, e conversamos muito, e eu que já gostava dele, passei a gostar mais ainda. Eu posso dizer hoje, com a isenção dos anos, né, porque o governador Brizola já morreu há algum tempo, né? Deve ter o quê? Uns 18 anos, acredito eu. E foi a pessoa mais séria que eu conheci na política. Um homem de uma isenção total, e tudo que ele colocava e dizia e marcava, está aí. O caos que nós estamos vivendo hoje
no Brasil, está aí. Ele previa, ele dizia. E uma coisa que ele batia, que foi o que, aliás, me encantou, me conquistou de saída, é que o Brasil só tem uma saída com ensino público de qualidade em tempo integral. E a vida me proporcionou a oportunidade de assistir o dia que foi apresentado a ele, pelo Darcy, o projeto do ensino em tempo integral. Que o Brizola tinha feito muito isso lá no Rio Grande do Sul. O Brizola, quando foi governador do Rio Grande do Sul, ele fez 5.000 escolas. Isso lá no Rio Grande do Sul? Lá no Rio Grande do Sul, na década de 50, com os meios daquela época. Então ele dizia, quando governador do Rio Grande do Sul, eu vou criar um problema para meus sucessores, porque esse pessoal, quando terminar o primário, vai querer mais. E aconteceu muito isso. Eu tive no Rio Grande e vi isso. Hoje em dia, eu participei ontem de uma solenidade que me encantou muito. Ontem, que eu digo, ontem mesmo. Tá? Hoje é terça-feira, não é isso? Hoje é terça, é. Hoje é terça e ontem, segunda, dia 8, eu em Valença compareci a uma solenidade onde o prefeito Saulo Correia, de Valença, estava recebendo da Fundação Educacional, da FAA, o CIEP do bairro de Fátima, restaurado, e a FAA está tocando muito forte e o Saulo vai resgatar o projeto da educação em tempo integral. E fiquei muito feliz pelo seguinte: você vê como é que as coisas na vida elas vão se casando, né? Nada acontece por acaso. Nada. Tudo tem a mãozinha. Quem for religioso vai dizer que foi Deus, quem não é religioso vai dizer que foi o acaso, mas eu digo assim, nada acontece por acaso. Há uns 40 anos atrás, praticamente, um dia o meu grande amigo, Zé Antônio Mazeu, que é o líder, o presidente do PDT em Valença, me telefona e diz, olha, nós estamos com um problema muito sério lá em Valença. Eu falei, o que é? Eu consegui um CIEP para Valença e nós não queremos que a prefeitura, na época o prefeito era o Fernando Graça, coisa das fofocas políticas locais. Nós não queremos que o seu Fernando dê esse terreno, porque senão ele vai dizer que foi ele que fez. Eu falei, o que eu tenho com isso? Ele disse, existe um terreno fantástico em Valença, que é o antigo horto do DR, Departamento de Estradas e Rodagens, e está lá largado aquilo, e eu sei que você é muito amigo do presidente do DR, que era o companheiro Ubirajara Muniz. Um jeito fantástico. E eu fui e falei, olha, tudo bem, ele podia ceder isso por... E eu fui lá, conversei com o Ubirajara, pegamos o helicóptero no dia seguinte e viemos a Valença. Aí ele viu lá e tal, os engenheiros eram contra. Ele falou, a prioridade do governo é a educação, isso aí serve. Eu disse, serve. Ele disse, então está concedido, vamos conseguir. Chamou o Luiz Paulo Correia da Rocha, engenheiro, que era o subsecretário, o vice-presidente do DR, né? Naquele tempo nem era vice-presidente, era subdiretor-geral, como eu era diretor-geral do Detran. E aí corremos e tal, e foi feito o CIEP, tocou. Lamentavelmente, o governador posterior ao Brizola, que foi o Moreira Franco, de triste memória, eu não tenho problema de falar, porcaria de governador. O Moreira, apesar de ter dito que continuaria com o programa de educação em tempo integral, foi a primeira coisa que ele cancelou. E aí depois o Brizola voltou ao governo, a gente reativou, mas aí ficou esse meio. Então agora o Saulo resolveu que vai tocar e a FAA. E agora olha como é que Rio Preto se junta ali. Uhum. Eu de Rio Preto, o Saulo, filho do Luiz Antônio, daqui também. A mãe dele, a dona Vete, foi diretora do ginásio.
O seu Clóvis foi diretor do Banco de Rio Preto. E a FAA, quem dirige a FAA? O Zé Rogério Neto, filho do Zé Rogério, neto do Dr. Juco. Os antigos vão lembrar. A garotada nova deve estar olhando lá e dizer, ih, que velho chato, fica só. Mas assim mesmo, a gente tem que buscar os elos. E aí isso me serviu para uma reflexão. Quando houve o abandono do programa de educação e tal, eu fiquei assim muito triste, mas isso aí são momentos. E a vida pública, assim como a nossa vida pessoal, ela tem vais e vens. É um vai e vem constante. A Rede Globo, que metia o cacete no Brizola, no programa de educação, hoje vive batendo palminha aí como se ela sempre tivesse sido a favor. Mas não era, não. Não era. Vamos botar português, claro. Então hoje as prefeituras estão voltando. Aí você vai em diversas prefeituras e vai vendo, porque os pais começam a ver, né, que sem o ensino público de qualidade eles não conseguem botar o filho deles aí no mercado e na competição. E isso daí, fica todo mundo batendo palminha para a China e falando, em 1960, você não era nem nascido? Não. Eu sei que não era, eu já tinha 10 anos. A China era muito atrás do Brasil. A Coreia do Sul era muito atrás do Brasil. E hoje estão à frente. Por quê? Foi ensino de qualidade. Colocaram esses países lá na frente com ensino público de qualidade. Você vai nos Estados Unidos, as universidades são pagas. Quando é o caso até de dar uma bolsa, dão. Mas o primário e o secundário são de graça. Eu tive 3 netos meus que passaram 3 anos nos Estados Unidos. Os pais não pagavam 1 centavo de escola pública de qualidade, né? Então é isso aí. Ou a gente resgata, e eu estou muito esperançoso por isso. A gente está reclamando, o país está muito ruim, e está. Não estou fazendo oposição para o Lula, não. Eu não votei no Lula, já votei outras vezes, nessa até votei no Bolsonaro. Na próxima eleição, não voto no Lula, não sei se voto no Bolsonaro, a questão não é essa. A questão é que nós temos que nos encontrar, mas em cima de teses, de causas. E o ensino público de qualidade é uma coisa que tem que ser um negócio assim permanente, constante. Verdade. A gente vai falar ainda de política, você deu uma pincelada aí, mas daqui a pouco a gente volta nesse assunto. Um projeto muito bacana, que o senhor foi o principal ator desse projeto aqui, foi a telefonia rural. Quando que ela foi instalada aqui em Rio Preto e qual a importância maior que você acha que teve esse projeto tão legal de comunicação na história da nossa cidade? Na verdade, tem aquela história que diz assim, que o sapo pula não é porque gosta. O sapo pula por necessidade. Isso aí tem um fato muito triste que aconteceu. Eu estava em casa no dia do meu aniversário, em 86. 86. E chega o meu falecido tio Roberto Ferreira para comunicar que o Célio Diniz, arquiteto, Célio Diniz Ferreira, irmão do Dr. Edio, filho do falecido Zé Ferreira, com 40 e poucos anos, tinha tido um infarto fulminante e tinha morrido. A minha mãe, ao saber daquilo ali, passa mal. A gente não tinha como se comunicar aqui para a cidade. Eu vim aqui para falar com o Edmar, doutor Edmar. Voltei para lá com remédio, aquela coisa toda. Acontecido isso, eu digo, opa. Porque eu dizia assim, o dia que meu pai botar telefone aqui na roça, eu não venho mais aqui. Aí eu vi que não era assim. Você teve que mudar de ideia. Aquela emergência. Entendi. E aí nós começamos, eu e o Inácio por delegação do tio Zezé e eu por delegação do meu pai. Nós falamos com o Zé Geraldo Duque, saudoso Zé Geraldo Duque, era prefeito, e começamos a procurar uma solução, mas era tudo caríssimo. Aquele tempo, você para pegar uma Telemig, Telerge, o que fosse,
É um negócio incrível. Você, para ter um telefone na roça, você tinha que comprar na cidade, pagar o posteamento e o cabeamento até a fazenda, Nossa, muito dinheiro. doar, graciosamente, doar, para a concessionária, e qualquer conserto era por nossa conta. Nossa, inviável demais. Ó. Ficava inviável. A dona Lili Marinho, que era a mulher do Roberto Marinho, tinha na fazenda dela aqui em Valença, mas ela era a dona Lili Marinho. Não era o nosso caso, a nossa realidade. Começamos a procurar, acabamos encontrando uma empresa lá de São Paulo, uma empresa até muito boa, mas os representantes deles, que eram os caras lá de Volta Redonda, uns picaretas, tivemos uma dificuldade danada aqui, levamos quase 2 anos, quase que na briga, no tapa, mas a firma de São Paulo, quando soube o que esses caras aqui estavam fazendo, eles vieram, assumiram, e a gente acabou implantando. Era um sistema simples, era um rádio em cada fazenda, com microfone, e você daqui da central, que funcionava ali onde hoje é a rodoviária, então eu da fazenda eu chamava pelo rádio e dizia, eu quero falar com o Fábio Roque aí no Rio Preto. Ela pegava, telefonava pelo telefone para você, e aí fazia a conexão dos dois sistemas. E era muito interessante porque todo mundo ouvia o que todo mundo estava falando. Tinha um lado bom, até por causa de uma emergência, e houve casos que ela funcionou bem, mas tinha coisas também engraçadíssimas, porque o cara às vezes ligava e não sabia que aquilo ali era púlpito, eu falava besteira, um troço qualquer. E era um negócio... Quem estava por lá de fora da vidraça na rodoviária acabava escutando? Não, na rodoviária, não. Em todas as fazendas. Eu ouvia sim, porque no o rádio. canal do rádio era o mesmo. Ela era exatamente, o monocanal. Entendi. Entendeu? Isso funcionou bem até uns 90 e pouco, mas aí depois, quando veio a telefonia celular e tal, muita gente foi saindo e acabou que diminuiu. Eu, hoje em dia... Mas durou quanto tempo? Uns bons 10 anos por aí, um bom tempo. É porque, vamos botar aí que 86 foi esse episódio, não, mas logo depois... Não, mas o rádio mesmo entrou, porque houve esse problema com o fornecedor e tal, eu diria que foi 88, por aí, entendeu? Sim, mas eu tenho na lembrança ainda da telefonia funcionando. Não, mas aí a telefonia durou depois que começou a funcionar, uns 10 anos ou mais. Ah, tá. Eu acredito que o que fechou foi o quê? O ano que fechou, você não lembra? Deve ter sido final dos anos 90. Ah, tá. Que engraçado que na minha memória parece que foi há menos tempo. Mas... Ou talvez até um pouquinho mais, 2000 e pouco. Entendi. Eu também, chefe, eu tô com 75 anos, esse cara é novo, aí ele fica querendo me, sabe... Não, eu sempre tive fama de ter uma ótima memória, mas agora ela falha. Eu tô igual o carro velho, tá andando muito bem, de repente rateia. O senhor teve uma passagem recente agora na presidência do sindicato e foi um momento de bastante atividade do sindicato, de trazer mais associados. O que o senhor pode falar pra gente de benefício para o produtor rural que aconteceu naquela época ali? Não, naquela época, na verdade, a gente estava meio que ajustando e organizando o sindicato. A gente teve um trabalho com a equipe ali muito boa. Então a gente tinha que organizar um pouco o sindicato, que depois tinha saído o presidente anterior, que era o Álvaro e tal, o sindicato precisava dar uma sacudida, né? E aí nós organizamos e depois hoje está a Gláucia, né? Que continua, então o sindicato tem tido uma presença muito boa, e eu até aproveito para dizer o seguinte, eu sou totalmente favorável ao sindicato. Eu acho que a gente tem que exatamente buscar esse congraçamento e essa união, essa unidade nas instituições locais para que as coisas funcionem. E fala, político não quer nada. Mas e a gente? O que a gente faz? A gente tem que... Não é só votar no vereador A, B ou C. Entendeu? A gente tem que votar, acompanhar, cobrar, demandar, e a gente tem que participar também. Quer dizer, eu acho que o sindicato é uma coisa assim extremamente importante que a gente participe. Sem esse tipo de instituição, as coisas não avançam.
Mas a gente vê, assim, que muita coisa bacana aconteceu e vem acontecendo através do sindicato, até para o pequeno produtor, né? Aquelas parcerias com o Senar, curso de especialização, não é? Aquilo ali parece que soma bastante. Aquilo já tinha, inclusive, na nossa época, já vinha de antes. E ele está cada vez ficando mais incrementado, o que eu acho muito bom. Eu aplaudo veementemente, inclusive a presidente e o pessoal do sindicato. Tá certo. O senhor, eu tinha feito contato com o senhor há poucos dias para a gente marcar essa entrevista. O senhor tinha me dito que ia receber uma homenagem do Exército Brasileiro. Já foi, já aconteceu, vai acontecer? Fala um pouquinho para a gente. Essa homenagem está virando uma novela. Já é a terceira, né? Eu tenho a Ordem do Mérito Militar, que é a condecoração mais alta do Exército. Legal. A Medalha do Pacificador. Essa até, hierarquicamente, não é a mais alta. Mas foi agora em função de uns trabalhos que nós tínhamos feito. Porque o Exército Brasileiro fica aí essa instituição, aí fica uns, me desculpem, uns babaquás, o Exército tem que depor o presidente. Não. A função do Exército não é essa. Essa função é nossa. Nas eleições, de votarmos, de não votarmos, de tirarmos, né? Porque não sei o quê, porque o Alexandre Moraes eu acho ele uma porcaria. Mas isso é outra história. Nós temos que cobrar dos nossos deputados, nossos senadores, entendeu? E o Exército Brasileiro, para quem roda, e eu falo isso com muito orgulho, porque meu pai era militar, eu nasci no quartel, e eu tenho um filho militar. Né? E a verdade é o seguinte, quando você vai para esse interiorzão, vai lá para a Amazônia, vai lá para Roraima, que é no extremo do país, onde temos rio-bretanos, né? O seu menino tá lá, não é? Não, o meu menino que é mais velho que você, sim. O meu menino não. Ele é coronel, ele estava comandando um batalhão lá, e ele agora voltou, está num curso, num estágio superior, lá no Rio de Janeiro, tá. Esse ano. O ano que vem, para onde vai, não sei. Então, eu ia receber essa homenagem, só que um general de 4 estrelas, eu não vou dizer o nome dele, mas é uma pessoa que me honra muito. Não, eu posso dizer, o general Odilson Benzi, o general Benzi não estava no Brasil, e ele ligou para o assistente dele e disse, não, a medalha do Dr. Marcelo já está conhecida, mas a entrega física, né, bota no peito, a entrega física eu quero fazer. Ele agora já voltou, quando vai ser eu não sei. Eu estou quietinho aguardando ele chamar ele lá para eu receber. Tá, sim. Mas é uma coisa que me honrou muito. Não, acredito que sim. O senhor é um grande entusiasta do empreendedorismo, né, da iniciativa popular. Você usa uma frase que eu gosto muito, a ação organiza. Fala pra gente um pouco disso aí. Pois é, porque sabe o que acontece? Isso é um mal muito nosso brasileiro. Você fica sentado, e ninguém faz nada. Eu digo assim, o que é que você faz? É verdade. Né? Então o que acontece é o seguinte, se a gente quer organizar as coisas, você vai num prédio, por exemplo, quem mora em uma cidade média, cidade grande, sabe o que é isso. Você faz a reunião de condomínio e comparece meia dúzia de gato pingado. Eu vou dar um exemplo aqui. A própria telefonia rural, que foi uma coisa que a gente mobilizou muito, depois que ela estava até de certa maneira estabilizada, a gente fazia a reunião da telefonia para discutir o que foi feito, para eleição de um novo período. 3 ou 4 compareciam. O Zé Portugal era um que comparecia sempre. O Geraldinho Oreste, marido da Dona Laura, comparecia sempre. Mas era meia dúzia, um monte de gente que não ia dizer assim, não, com vocês está tudo bem. Seu negócio não está tudo bem. A gente precisa estar, vamos dizer assim, adubado por ideias novas, por percepções diferentes, é isso. Você acha que o brasileiro tem pouco ímpeto participativo nas coisas públicas? É um negócio complicado, porque o que acontece, se você olhar a história do Brasil, né? O Brasil sempre foi comandado por meia dúzia de 3 ou 4. Não é nem meia dúzia, né? É meia dúzia de 3 ou 4. Não, então o que acontece é um negócio... Eu me lembro que eu morava num prédio lá no Rio de Janeiro, que para onde eu fui pequeno eu era síndico. E era um prédio com 97 apartamentos. Numa eleição para síndico,
eu ia sair, porque eu ia trabalhar fora do Rio de Janeiro, e eu fui lá na administradora predial, fiz o estudo do prédio e tal, porque todo ano aprovava-se um orçamento, mas era um orçamento fictício. O Brasil é o país do faz de contas. Eu faço de conta que governo e você faz de conta que cobra. Então, e aí eu vi o seguinte, que a gente aprovava um orçamento farjuto, volta e meia estavam com déficit, saía a cota extra, no final que a gente pagava de juro, era um absurdo. Aí, estudei, fui para a reunião de condomínio, 97, como eu falei, tinham 10 presentes. 10. Ou seja, 10%. Quando eu apresentei a proposta, todo mundo chiou. Eu falei, eu só queria que você me deixasse explicar. Então eu mostrei. Aí os 10 aprovaram. Como dizia, em terceira e última convocação, com qualquer número de presentes. No dia seguinte, o prédio estava uma revolução. Fizeram um abaixo-assinado, estava previsto, para fazer a reunião, presentes os 97. Todo mundo presente. Eu falei, olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Mas todo mundo ali me conhecia, porque, como eu disse, eu fui morar lá pequeno. Entendeu? Fui morar lá com 8 anos. Eu quero só explicar, e aí se vocês rejeitarem, tudo bem. Porque isso aí não... Eu falei, olha, vocês pagavam muito juro aqui, assim, pau. O que aconteceu? Foi aprovado, nunca aconteceu isso antes, seu Fábio Roque, por 97-0. Aí eu aproveitei, eu tinha também que tirar um sarro, né? Tinha, né? Aí eu falei, olha, eu queria só dizer o seguinte, eu fico feliz que vocês estavam preocupados com o dinheiro de vocês, mas nós vamos ter que pagar uma cotazinha extra dessa reunião aqui, porque essa não estava prevista no contrato da administradora do prédio. Aí ficou todo mundo com cara... Pode falar a palavra. Bom, isso não é mais palavrão. Nada hoje é palavrão. Todo mundo com cara de bunda. E aí, passou. Então, o que acontece muito no Brasil é isso. Na emoção, a gente até corre atrás e se solidariza e se mexe. Verdade. Entendeu? Mas a coisa... Mas vai mudando. A gente pensa que não, mas vai mudando. Vai mudando. As coisas vão... Eu, quando começo a olhar aqui, eu vejo ali o funil, não sei o quê, papapá. Hoje é uma outra coisa. Há uma mobilização. E eu acho que Rio Preto, inclusive, tem muito isso de positivo. Eu acho que hoje Rio Preto é mais mobilizado e mais mobilizável que Valença. Embora Valença agora esteja também começando a se dar conta disso. E eu acredito muito, eu vi ontem até nessa reunião lá do prefeito Saulo, e eu estava até dizendo para o deputado André, que é irmão do Saulo, né? Eu falei, André, eu acho que nós estamos aqui, eu digo a cidade, no caminho certo. Vamos falar de política nacional, então? Nos seus artigos, você sempre deu uma pancadinha ali na Suprema Corte com letras minúsculas, né? Exatamente. A Suprema Corte do país não tem agido nos últimos tempos como uma corte constitucional, que seria o principal dever dela. Como é que você enxerga, por exemplo, esse abuso na dosimetria das penas dos envolvidos do 8 de janeiro? Olha, eu acho isso... eu gosto de falar sempre do Brizola, sabe? O Brizola tinha a visão das coisas. O Brizola dizia que a ideologia dominante no Brasil é o golpismo. Então o Brizola dizia assim, 64, com aquele sotaque gaúcho bem forte, ele dizia, 64, se não fosse o golpe deles, dos milico, era o nosso. Porque era golpe contra golpe. Então hoje vem todo mundo, porque em 64, porque o governo ditatorial, foi um governo ditatorial, não aprovo tortura, essas coisas, participei da campanha das diretas já, mas não vamos também falar mentira. Havia uma coisa de golpismo, sim. O Daniel Arão Reis, que é um professor da Fluminense, que participou da luta armada, o Fernando Gabeira, que é muito conhecido, foi deputado, é jornalista, uma pessoa brilhante, sempre na Globo News, né, o Gabeira. Mas o Gabeira sempre colocou, e o Daniel Arão Reis também, de que não havia luta pela democracia.
havia uma luta a favor de um golpe de esquerda e de um golpe de direita. Eu sempre falo o seguinte, a gente tem que buscar, na Espanha eles fizeram o Pacto de la Moncloa, que foi um entendimento entre as diversas forças políticas para encontrar um... E eu sempre digo assim, vamos fazer um Pacto de la Moncloa Tupiniquim. Então agora tem todo mundo, eu quero, tem que condenar esses caras, tem que fazer... O Juscelino Kubitschek teve 2 revoltas militares contra ele e ele anistiou os 2, tanto Jacareacanga como Malagarças. E foi o que foi. Então agora houve uma anistia que os militares não queriam, principalmente que se anistiasse aqueles dos chamados crimes de sangue. A de 79. Deu coisa. E aí o que aconteceu? Acabou que se chegou a um entendimento. Tiveram que ceder. O outro lado teve que ceder. Fala-se muito. O Teotônio Vilela, o Ulisses Guimarães, o doutor Tancredo. O doutor Tancredo, você sabe que eu conheci pessoalmente e bem. Figuras notáveis. Mas também há do lado do governo. O presidente Geisel, é bom que se diga, o ex-presidente Figueiredo, o general Golbery, conseguiram dar a volta e dominar a linha golpista dentro das Forças Armadas para chegar àquele entendimento. E agora o que nós estamos vendo? Aquilo ali não dá para dizer que aquele era o golpe. As Forças Armadas ficaram no papel delas. Você vê que não saíram para impedir o presidente Lula ou isso ou aquilo, ficaram na delas. Não saiu um jipe de dentro de quartel nenhum, né? Para isso. E aí fica agora... Agora, o Supremo Tribunal Federal, ele está exacerbando completamente das suas funções. É um negócio terrível. Só no Brasil que você vê um ministro da Suprema Corte sambando lá no sambódromo. Não? Aí você diz assim, o que tem? Não, tem muita coisa assim. A atitude, a postura é essencial. Isso não acontecia há anos atrás, né? Não acontecia. Eu lembro da Suprema Corte, para falar de esquerda e de direita, Hermes Lima, que era de esquerda, Vitor Nunes Leal, entendeu? E alguns de direita, como o Balieiro, o Célio Borja, entendeu? Era um tribunal que tinha postura. É aquilo que meu pai sempre falava, o essencial é ter compostura. O pessoal, assim, a gente vê muito na internet, é até uma brincadeira, né? Que hoje é fácil falar o nome dos 11 ministros da Suprema Corte, mas é mais difícil falar a escalação dos 11 da seleção. É porque, anteriormente, os componentes da Suprema Corte do STF, eles eram discretos, falavam nos autos, não ficava dando entrevista toda hora e causando essa confusão. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, você não vê juiz de Suprema Corte dando entrevista. Não dão. Agora aqui não, veio o Gilmar Mendes. Barroso. Foi uma porcaria. Não quero nem dizer que o Barroso, por exemplo, não seja tecnicamente competente, mas ele manipula os conhecimentos dele em função de uma linha. Esse Alexandre de Moraes é uma aberração total. Num país sério ele já tinha saído há muito tempo. Daqui a pouco ele vai mandar fechar aqui o nosso programa aqui. Não, a gente é peixe pequeno. Mas eu entendo o que você está falando, que ele passa muito do ponto e que acaba chamando a atenção até demais. Mas, por outro lado, a gente tem que observar, isso tem feito também, isso tem um lado positivo. Como eu sempre digo, tem os dois lados. O lado positivo é que as pessoas começaram, você vê o seguinte, a indicação de um jurista para ser do STF ou de outro Tribunal Federal Superior. Ninguém tomava conhecimento nem nada. Nos Estados Unidos, a mobilização, nos Estados Unidos já houve caso do cara ser rejeitado, ou já houve caso do próprio renunciar à postulação de ir para lá, porque sabia que ia ser rejeitado. Aqui não, e ninguém sabia nem o que era. Aqui você pega um postulante à vaga de ministro e você pergunta, escuta, isso assim, assim, assado, o que o senhor acha? Não, eu não posso dizer, porque amanhã eu posso ter que julgar isso, e aí eu não posso adiantar o meu pensamento. Pode sim, tem que adiantar, eu tenho que saber qual é a postura dele.
como é que é a linha dele. Lá fora o cara não tem essa, não. Aí você vai saber se ele é mais liberal, se ele é menos liberal, o que que é. Não, até para a população cobrar do Exato. Senado, dos senadores que Pois, entrevistam claro, os candidatos claro, ali, claro. mas vocês deixaram passar o cara que pensa Cara, isso. hoje né? é um jogo de interesses subalternos. E aí você começa a ver, e não foi só o governo do Lula, mas em outros governos também já aconteceu, a bem da verdade, o Bolsonaro praticamente nada. Vai essa delegação grande lá para Roma para quê? Para com isso, gente. Vamos ser mais sérios, né? Turismo fúnebre, né? Que coisa mais Turismo esquisita. fúnebre bancado por nós. É, esse aqui é o pior. Não tem jeito. Mas qual seria a solução para esse judiciário anabolizado, na sua visão? O Senado assumir a competência que é dele? O Senado assumir a competência que é dele e nós cobrarmos dos senadores e dos deputados. Tem eleição ano que vem, Senador né? e deputado, na hora que ele percebe que está perdendo voto, não sei o quê, muda de atitude. Aquele camarada, coitado, que até foi injustiçado, estou me esquecendo o nome dele, um que foi presidente da Câmara, ele dizia com muita propriedade. O Cunha. Não. O Cunha tinha que estar preso também. Mas ele dizia assim, é um lá do Rio Grande do Sul. Ele dizia assim, o que as ruas querem, esta casa quer. Acaba querendo. E é isso mesmo. E tem que ser assim, né? E tem que ser assim, A democracia exatamente. É isso. Tá certo. E qual o cenário para 2026 que você enxerga? Porque antes de 18 você previu muita coisa. Eu lembro de conversar com você adiantar alguns panoramas. Alguns panoramas e que, lamentavelmente, alguns se concretizaram, né? Sim. Mas, olha, está muito complicado, porque eu acho que o mundo, inclusive, está às vésperas de um conflito maior. Tá, não, a gente ainda vai entrar nessa questão de geopolítica. Mas isso- para 2026, você acha que isso vai influenciar? Claro, isso influencia e muito. Você acha que o Lula, mesmo com a popularidade baixa, ele vai ser candidato à reeleição? Olha, o atual presidente da República, que é uma águia, ele é um cara realmente muito... Né? Tem seus Senão não tinha chegado lá. Né? Verdade. Eu acho que ele pode, inclusive, até surpreender os próprios companheiros dele. Está caindo muito. Você repara que ele, inclusive, está mudando, abandonando assim, algumas coisas que eram mais discutíveis. Né? Então, eu vejo esse cenário, vai ser ele ou alguém dele contra o Bolsonaro ou alguém do Bolsonaro, você não tem a dúvida. Então, o senhor acredita que pode haver uma revisão por parte do STF nessa questão da inelegibilidade? Mesmo que não haja. Quando eu digo Bolsonaro, é alguém que o Bolsonaro esteja apoiando. Eu acho que esse governador de São Paulo, por exemplo, é um cara que tem uma projeção e é um cara muito inteligente, conhece a máquina e tal. Pode ser o Tarcísio, entendeu? O candidato de centro-direita. E pelo lado do presidente da República, não sendo ele, é difícil, porque aí é que é o problema, inclusive, dos partidos que têm lideranças assim, excessivamente fortes. Quem seria o cara se não fosse o Lula? Isso aí é um ponto até que eu já ouvi uma discussão sobre isso, que você apontou para essa linha. O Lula é um cara que ele não trouxe pessoas do seu entorno para uma prateleira acima na política. Mas a maioria... O que o Bolsonaro acabou fazendo. Ele revelou o Tarcísio. O Bolsonaro fez e não fez. Por que eu digo fez e não fez? Você vai dizer assim, esse velho aí tá trocando as coisas. Não é isso não. O que eu quero dizer é o seguinte. O Tarcísio, que foi militar, inclusive, depois ele pediu demissão, tinha passado num concurso e foi diretor de alguns projetos bem interessantes na máquina pública, né? Uhum. Mas não era, vamos dizer assim, do partido político do Bolsonaro. Pode até ter votado nele. Mas o que eu digo é o seguinte, o Bolsonaro teve nesse lado uma coisa positiva de ter colocado algumas pessoas e ter prestigiado algumas pessoas que cresceram. Coisa que o Lula não faz. Isso aí é uma característica que muitas vezes ocorre das lideranças muito fortes. Pra você não dizer que eu só elogio o Brizola, o Brizola também não formou.
É, Você pega aqui, o entorno do Brizola tinha algumas pessoas interessantes, mas que até depois cresceram porque saíram. Tipo o César Maia, sim. tá? Mas fora isso, quem foi que o Brizola criou? O Lupe? Pelo amor de Deus, né? Não, e tá pra cair aí por causa desse escândalo do INSS, né? Eu conheço o Lupe de muito tempo e tal. Em nome da nossa amizade, eu não vou falar mal de você não, viu, Lupe? Mas o que eu digo é o seguinte, eu digo nossa amizade porque eu fui do PDT desde o início. Sim. E depois eu saí porque eu estava trabalhando a candidatura do Conde, né? E eu não achava justo, eu estando filiado, ainda que formalmente, a um partido. Então eu fui lá na casa do Brizola e disse para ele, falei, governador, eu vou apoiar o Luiz Paulo Conde, eu estou na coordenação da pré-candidatura dele. E ele foi eleito a prefeito do Rio na Foi época. eleito prefeito, eu fui o coordenador geral da campanha. Né? E aí a gente saiu fora. Então eu vejo que a coisa hoje está nesse diapasão, entendeu? Esses caras não formam. Você pega o PMDB, por exemplo, não conseguiu criar uma liderança única em torno nacional depois que o Tancredo morreu. Nunca mais. Você tem o PMDB assim, PMDB assado, PMDB do Nordeste, o PMDB, entendeu? É difuso, né? Isso é difuso. É verdade. Agora vamos falar de geopolítica. A gente está vendo aí esse conflito na Ucrânia se arrastando já por 3 anos, né? E a gente vê também esse conflito na faixa de Gaza. Você acredita que a gente se aproxima de um conflito de proporções mundiais? Olha, isso aí a coisa é o seguinte, na verdade a gente tem que parar e pensar e ver bem. Eu estava vendo ontem um mapinha que eu fiquei impressionado. A China, Mongólia, Japão, aquela parte Índia, aquele canto ali da Ásia, ela tem o mesmo número de habitantes que o resto do mundo. A população o é resto grande. do mundo. Então, hoje em dia, se você parar e pensar, independentemente de ideologia, né, é pressão, é necessidade. Quando você olha hoje o que a Índia trabalha e se arma e se rearma, é um negócio fantástico. A Índia que já passou a China em Em população, né? população, exatamente. Entendeu? Então a gente olha, por exemplo, aqui o Brasil, olha que coisa paradoxal. O PT, o Lula, foram os responsáveis, aquela que foi presidente, como é que chama? Dilma. Sim. A Dilma, né, até esqueço o nome dela, por trazer os Estados Unidos ainda mais para dentro da América do Sul, da região amazônica. Quando isso? Naquela crise toda da Colômbia, nós não tomamos uma posição definindo e entrando firme ali junto com os colombianos e ajudando o governo para acabar com aquela guerrilha de 20 anos, 30 anos. Aí montava aquela comissão e aquele cara que usava chapéu Panamá, muito ligado ao assessor especial da Dilma, ia para lá, ficava voando de helicóptero de um lado para o outro, sem fazer nada. Aí o americano, quando viu, falou, opa, peraí, já perdi a Venezuela, vou perder? Não. Foi lá para dentro e está lá. Aí você pega a diferença, é o seguinte, o presidente Geisel, direitista, não sei o quê, percebendo a coisa, o Brasil foi o primeiro governo, o primeiro país a reconhecer a independência de Angola, que se proclamava regime comunista, mas está aqui dentro do lago do Atlântico Sul. Então o Geisel olhou e disse, não, peraí, esse aqui é o nosso mar. Né? Então essas coisas a gente tem que olhar, e os Estados Unidos têm muito nisso, ainda que o Trump fique mais um pouco à direita que o outro e tal, mas de uma maneira geral, existe um estudo, uma observação, uma percepção dos conflitos mundiais. Entendeu? Das zonas de tensão. E aqui é no oba-oba. Quer dizer, o presidente Lula, não estou aqui fazendo um antilulismo, não, mas ele achava que ia sentar e ia bater um papo com o pessoal lá da Venezuela e ia resolver a coisa. Não resolveu. E aquilo ali hoje é uma questão séria.
seríssima, porque nós estamos falando, ô Fábio Roque, de recursos muito fortes. A faixa de petróleo lá em cima, ao largo das Guianas, você vê aquele na Guiana Inglesa, entendeu? E no nossa área ali do Amapá, do Pará e tal, é muito grande. E ninguém vai fazer nada. E aí eu vou fazer uma crítica agora, os direitistas também ficam aí. Porque o Trump não vai fazer, me desculpe aqui, porra nenhuma em favor do Brasil. Ele vai fazer em favor do que ele acredita. E dos Estados Unidos, né? Claro! É aquela velha história que uns dizem que foi o George Washington, outros dizem que foi o Dulles, que diz assim, os Estados Unidos não têm amigos, têm interesses. Eu já botei até num artigo meu, uma vez eu comentei com você, que na época da Segunda Guerra, nós não tínhamos petróleo, não explorávamos petróleo, e havia um racionamento total aqui. Racionamento fantástico. E aí tinha os carros a gasogênio, aquelas histórias que contam. Quando a Argentina dando todo o apoio possível para os alemães. Acabou a guerra. O primeiro petroleiro que sai dos Estados Unidos para a América do Sul foi para a Argentina. Ou seja, porque era do interesse deles naquele momento. Não tem a gratidão, o Brasil foi amigo nosso. Não, porra nenhuma. Olharam o interesse deles. Então, quando fica aí agora um monte de palhaço dizendo que o Trump pode fazer o que for do interesse dos Estados Unidos. E chega. Entendi. Mas hoje, na sua visão, existe uma guerra fria entre Estados Unidos e China nessa questão econômica, principalmente. Em tudo. Em tudo. Na verdade, existe e a coisa está se agudizando. Na medida em que a China e a Rússia começam a se compor e se recompor, a Coreia do Norte e tal, entendeu? Aí os Estados Unidos jogam também lá em cima da Índia, entendeu? O Paquistão estava, mas também tem uma dependência militar forte com relação à Rússia e à China, entendeu? A Rússia não tem uma estrutura econômica para encarar os Estados Unidos, a China está crescendo. Os Estados Unidos ainda é muito maior. Sim. Acredito que você não tem uma guerra generalizada já, porque os chineses são... Tem uma história, os chineses é muito paciente, todo mundo sabe disso. Uma vez perguntaram ao Zhou Enlai, que era o primeiro-ministro da China, qual era a opinião dele sobre a Revolução Francesa. 1789. Aí ele falou, não sei, porque é um fato muito recente. Mas é! Aí o cara olha, se você olhar, você vê a China vai... Entendeu? Eles têm um planejamento a longo prazo de... E a questão deles é muito feita nessa... Parece que eles têm um ano o ano de 2050 como um ano-alvo para eles terem o domínio total da cultura e da economia, né? É o que falam, né? E isso aí é... Vamos ver. Se eles não tivessem paciência, eles já tinham retomado Taiwan para eles, né? Tem isso também. Ali eles estão, porque na verdade que eles vão, de alguma forma, retomar, eu não tenho dúvida. Mas no momento que eles acharem como adequado. Que vai ser e tal... Faz sentido. Meu amigo, os principais temas eu já abordei. Se você quiser falar alguma coisa em especial, quiser mandar um recado, fique à vontade. Tá, eu quero falar o seguinte, que eu gosto muito dessa terra. Toda semana eu estou aqui, é porque a gente não tem encontrado. Você outro dia falou que eu tinha sumido, mas estamos lá na fazenda, graças a Deus. É que nos últimos artigos seus, você elogiou tanto Valença que eu achei que você tinha preferido Valença do que Rio Preto. Não, eu moro em Valença. A minha mulher é de Valença, a quem eu estou namorando pela 4ª vez. A primeira vez foi aqui em Rio Preto. Foi? É. Que bacana. Porque a Giselda, ela nasceu aqui em Rio Preto. E ela morou no Rio e tal, em Valença. O pai dela é o Antônio Felício, que era filho do velho Sebastião Felício. E
Da casa dela, ela é a única, aliás, nascida aqui. Um evento que teve aqui, a mãe dela veio, a dona Melinha, acabou nascendo. A Ana Maria Gisela, da primeira vez, eu a conheci aqui, em Valença. Nós éramos adolescentes. Eu tinha 14 anos. Depois nunca mais vi. Reencontramos quando eu fui candidato em 86, lá no estado do Rio. Me honrou até com o voto dela. Depois a gente se reencontrou em 90. Ela estava solteira, eu também. A gente namorou um pouquinho, mas não engrenou. Depois, mais um tempo, a gente namorou um pouquinho, não engrenou. E estamos juntos há 18 anos. Que bacana. Com um detalhe interessante. Eu estava te contando, não sei se eu cheguei a mencionar, que eu fui ontem na inauguração da reentrega do CIEP lá de Valença. Você falou. E ela foi a primeira diretora desse CIEP. Olha, que coincidência legal. Entendeu? Então eu digo, não foi nomeação, porque ela era minha mulher, nada disso, nem estava sonhando nisso. Nós éramos bastante jovens, né? E é uma pessoa muito importante na minha vida, entendeu? Que legal, uma história de amor Meu bonita. amor, um beijinho pra você. Tá certo, Marcelo. Eu agradeço demais aqui a sua presença. Eu quero então até, desculpe, eu mandei só um beijo pra minha mulher, mas não mandei um abraço para meus amigos aqui. E eu queria dizer uma coisa. Uma cidade pequena assim como a nossa, às vezes as pessoas radicalizam um pouco na política. Não é o caminho. Na verdade, a gente tem que buscar o denominador comum. Sem dúvida. Que a gente estudava isso no primário, na admissão. A gente tem que encontrar, porque aqui está crescendo, a gente pode ter certeza que vai crescer e vai chegar num ponto. Repara que a gente às vezes reclama dos tempos atuais, mas quando você pega um celularzinho desse aqui, que você fala com o mundo inteiro, que você tem acesso a tudo, quanta gente hoje está saindo do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Belo Horizonte, para ir morar num lugar melhor, porque pode trabalhar remotamente. É verdade. Então isso aí é uma coisa importante e eu quero cumprimentar você. Sempre que você quiser ouvir um velho contar história, pode me chamar. E um abraço a todos. Meu amigo, é um prazer e uma honra sempre bater um papo com você. Esse é mais um de muitos que a gente já bateu e se tiver oportunidade, vamos falar mais. Agradecer então a sua presença e a oportunidade de ter você aqui na nossa rádio para a gente registrar em áudio e vídeo essa conversa. E mais uma vez, sinta-se sempre convidado a estar aqui. E agora a gente faz o agradecimento pela audiência de todos aqui na Rádio Liderança, os amigos que nos ouvem pelo FM, o nosso muito obrigado. E lembre-se, essa entrevista vai estar no nosso canal no YouTube para você reassistir, caso você esteja ouvindo agora no trabalho aí pelo rádio. Depois você pode ir lá e assistir em áudio e vídeo. Obrigado mais uma vez à audiência também dos internautas, dos amigos que estão aí pelas redes sociais. Se inscreva no nosso canal no YouTube, Rádio Liderança FM Rio Preto -MG, e também siga a nossa página no Instagram. Até a próxima!